O ferro frio penetrava sua carne como 1000 agulhas de fogo. Cada estilos, uma pequena lâmina que rasgava não apenas a pele, mas a própria alma que ainda pulsava dentro daquele corpo martirizado. O cheiro acre do sangue misturava-se ao odor rançoso da tinta que escorria pelas tábuas de cera, espalhadas pelo chão da escola, criando uma sinfonia macabra de cores que se misturavam em poças escuras sobre o mármore frio. Os gritos das crianças, seus próprios alunos, ecoavam pelas paredes de pedra como uma litania diabólica, suas vozes infantis transformadas em instrumentos de tortura psicológica mais cruel que qualquer lâmina. O som metálico dos instrumentos, de escrita perfurando repetidamente sua carne, criava um ritmo sinistro, como se fosse a batida de um coração às avessas, marcando não o nascimento de uma vida, mas a consumação de um martírio. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Cassiano podia sentir cada músculo de seu corpo contraindo-se em espasmos involuntários, cada nervo gritando em agonia enquanto o suor frio escorria por sua testa, misturando-se às lágrimas que já não conseguia conter. O sabor salgado do próprio sangue invadia sua boca, mas era o sabor amargo da traição que mais o sufocava. As pequenas mãos que outrora erguera para abençoar, que ensinara a formar as primeiras letras do alfabeto, agora se voltavam contra ele com uma crueldade que parecia impossível brotar de corações tão jovens. A luz dourada do fim de tarde entrava pelas janelas altas da escola, criando um contraste cruel entre a beleza serena do mundo exterior e o horror que se desenrolava dentro daquelas paredes que um dia foram um santuário do conhecimento. Mas como chegar a este momento de suprema dor e abandono? Como um homem que dedicara sua vida inteira ao ensino e à propagação da fé cristã, encontrou-se nas mãos daqueles que mais amava, transformados em instrumentos de sua própria destruição? A resposta jazia enterrada nas brumas do tempo, nos anos dourados da juventude de Cassiano, quando seu coração ardia com a pureza da fé recém-descoberta e seus olhos brilhavam com a esperança de um mundo melhor. Era o ano de 298 depois de Cristo, e o Império Romano vivia seus últimos momentos de esplendor aparente, mascarando com ouro e mármore a podridão que já corroía suas fundações morais. Diocles Cassiano, nome que carregava tanto a herança romana quanto a nova identidade cristã, nascera em Imola, uma pequena cidade na região que mais tarde seria conhecida como Emília-Romanha, onde as colinas verdes se estendiam como um manto de esperança sobre a terra fértil da Itália setentrional. Filho de uma família modesta, mas respeitada, Cassiano cresceu em um lar, onde o aroma do pão fresco misturava-se às orações sussurradas ao anoitecer, onde as mãos calejadas de seu pai, um artesão dedicado, ensinaram-lhe que o trabalho honesto era uma forma de oração, e onde os olhos doces de sua mãe transmitiram-lhe a primeira centelha daquela fé que mais tarde consumiria sua vida inteira como uma chama sagrada. A casa onde cresceu era pequena, mas acolhedora, com paredes de pedra que guardavam o calor das conversas familiares e janelas que se abriam para um jardim onde sua mãe cultivava ervas aromáticas e flores silvestres que perfumavam as manhãs, com a doçura da vida simples. Desde criança, Cassiano demonstrou uma inteligência peculiar, não apenas a perspicácia comum que permite decifrar os mistérios dos números e das letras, mas uma sabedoria mais profunda, uma capacidade quase sobrenatural de enxergar através das aparências e tocar o coração das pessoas, com palavras que pareciam brotar diretamente da alma. Seus pais logo perceberam que o menino tinha um dom especial para o ensino, uma paciência infinita com aqueles que lutavam para compreender conceitos difíceis e uma maneira única de transformar as lições mais áridas em narrativas cativantes que grudavam na memória como mel. Quando completou 18 anos, Cassiano já era conhecido em toda Imola como um jovem de excepcional erudição e caráter irrepreensível. Seu corpo, então esbelto e forte, movia-se com a graça natural da juventude, e seus olhos castanhos brilhavam com a intensidade de quem carrega dentro de si um propósito maior. Foi nesta época que recebeu o chamado que mudaria para sempre o curso de sua existência. O convite para tornar-se um stenógrafos,
um dos escrivães imperiais responsáveis por registrar os decretos e decisões do poder central romano. A posição era cobiçada e prestigiosa, representando não apenas uma oportunidade de ascensão social, mas também a chance de servir ao império de uma maneira que poucos tinham o privilégio de experimentar. Cassiano aceitou o cargo com a humildade característica, mas também com a secreta esperança de que sua nova posição lhe permitiria influenciar positivamente as decisões que afetavam a vida de milhões de pessoas através do vasto território imperial. Durante os primeiros meses em seu novo cargo, Cassiano testemunhou de perto o funcionamento da máquina administrativa romana, com sua complexidade fascinante e sua eficiência brutal. Sentado em silêncio nos grandes salões de mármore, onde se decidiam os destinos de províncias inteiras, ele registrava com sua escrita elegante e precisa as palavras que moldavam o mundo conhecido. O cheiro da cera quente dos tabletes misturava-se ao aroma dos pergaminhos antigos e ao incenso que sempre ardia nos altares dedicados aos deuses oficiais do império, criando uma atmosfera que era ao mesmo tempo solene e opressiva. Foi durante esse período que Cassiano começou a perceber com crescente clareza as contradições fundamentais entre sua fé cristã e as exigências de seu cargo. Dia após dia, ele era forçado a registrar decretos que perseguiam seus irmãos na fé, ordens que confiscavam propriedades de cristãos, sentenças que condenavam homens e mulheres santos à prisão ou ao exílio simplesmente por se recusarem a renegar o Cristo. Cada palavra que escrevia parecia queimar sua alma como ferro em brasa. Cada decreto registrado pesava sobre sua consciência como uma pedra jogada em águas tranquilas, criando ondas de perturbação que se expandiam infinitamente. As noites tornaram-se longas vigílias de oração e questionamento, onde Cassiano lutava com sua consciência em diálogos internos que deixavam seu corpo exausto e sua alma em frangalhos. Ajoelhado no pequeno quarto que ocupava nos aposentos dos funcionários imperiais, ele erguia os olhos para o céu estrelado visível através da pequena janela e suplicava a Deus por orientação, por força, por um sinal que lhe mostrasse o caminho a seguir. O silêncio que recebia em resposta não era vazio, mas carregado de uma presença misteriosa que gradualmente foi moldando sua resolução. A gota d'água que transbordou o cálice de sua paciência chegou em uma manhã fria de inverno, quando lhe foi ordenado registrar um decreto particularmente cruel do imperador Diocleciano. O documento determinava que todos os cristãos do império deveriam, sob pena de morte, oferecer sacrifícios aos deuses romanos e renegar publicamente sua fé em Cristo. Cassiano segurou o stylus com mãos trêmulas, sentindo o peso frio do metal como se fosse uma serpente venenosa entre seus dedos. Por longos minutos, permaneceu imóvel, olhando para a cera virgem que aguardava suas palavras, enquanto o silêncio tenso do salão parecia pressionar seus ouvidos como um tumor maligno. Então, em um momento de suprema coragem que definiria todo o resto de sua existência, Cassiano ergueu-se lentamente de sua cadeira, colocou o stylus sobre a mesa com um gesto deliberado e calmo e declarou com voz firme, mas respeitosa: "Não posso mais ser instrumento de perseguição contra meus irmãos na fé. Prefiro perder minha posição, minha riqueza e até mesmo minha vida, a continuar registrando decretos que ofendem a Deus e torturam os inocentes." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, preenchido apenas pelo som da respiração pesada dos outros funcionários presentes e pelo eco distante dos passos dos guardas nos corredores de mármore. Os olhos do magistrado responsável pela sessão fixaram-se em Cassiano com uma mistura de incredulidade e fúria crescente, enquanto um rubor vermelho subia por seu pescoço como uma onda de sangue. As palavras que o jovem escrivão acabara de pronunciar não eram apenas uma recusa pessoal, mas um ato de desafio direto à autoridade imperial, um crime que poderia ser punido com as mais severas penalidades. "Você compreende a gravidade do que acabou de dizer?" perguntou o magistrado com voz controlada, mas onde se podia perceber a ameaça subjacente como o ronco distante de uma tempestade aproximando-se.
sua recusa em cumprir suas obrigações oficiais constitui traição ao império e desrespeito à autoridade divina do imperador. As consequências podem ser irreversíveis. Cassiano respirou fundo, sentindo uma paz estranha invadir seu coração, como se uma mão invisível tivesse tocado sua alma e acalmado todas as tempestades interiores que o atormentavam há meses. Seus olhos, que momentos antes tremulavam de ansiedade, agora brilhavam com uma serenidade quase sobrenatural. "Compreendo perfeitamente", respondeu com voz clara e sem hesitação. "Mas minha lealdade primeira é a Cristo, que morreu por mim, na cruz. Não posso servir a dois senhores e escolho servir ao Senhor da vida eterna." A expulsão de Cassiano do serviço imperial foi imediata e humilhante. Despojado de suas vestes oficiais, de seus privilégios e de qualquer esperança de reintegração, ele foi escoltado para fora do palácio como um criminoso comum, sob os olhos curiosos e às vezes compassivos dos outros funcionários que testemunharam sua queda em desgraça. Alguns sussurravam entre si, admirando secretamente sua coragem, enquanto outros balançavam a cabeça em desaprovação, considerando-o um louco que jogara fora uma carreira promissora por caprichos religiosos. Mas, longe de se sentir derrotado, Cassiano experimentou uma libertação espiritual que encheu seu coração de uma alegria paradoxal. Caminhando pelas ruas de Roma com apenas uma pequena bolsa contendo seus pertences pessoais, ele sentia como se correntes invisíveis tivessem sido quebradas, como se finalmente pudesse respirar livremente, após meses sufocando em uma atmosfera venenosa. O ar frio da manhã romana nunca lhe parecera tão doce. O som dos pássaros cantando nos jardins imperiais nunca soara tão melodioso. Seu primeiro impulso foi retornar a Imola, para junto de seus pais e da comunidade cristã que o vira crescer. Mas uma voz interior, que ele reconheceu como o chamado divino, sussurrou-lhe que seu caminho estava em outra direção. Durante dias, ele vagou pelas estradas empoeiradas da Itália Central, parando apenas para orar nas pequenas capelas escondidas, nas colinas, ou para compartilhar uma refeição modesta com outros viajantes que, como ele, buscavam um destino incerto, mas guiado pela fé. Foi durante essa peregrinação que Cassiano descobriu sua verdadeira vocação. Em uma pequena aldeia próxima a Forlì, encontrou uma escola improvisada, onde um velho cristão chamado Marcos tentava ensinar as primeiras letras a um grupo heterogêneo de crianças locais. O homem estava claramente sobrecarregado, lutando para manter a atenção de cerca de 20 alunos de idades variadas, desde meninos de 7 anos até adolescentes quase adultos, todos eles famintos por conhecimento, mas indisciplinados pela falta de orientação adequada. Cassiano ofereceu-se como voluntário para ajudar, e em poucos dias ficou claro que possuía um talento natural e quase miraculoso para o ensino. Sua paciência infinita com os alunos mais lentos, combinada com sua capacidade de tornar interessantes até mesmo os assuntos mais áridos, transformou rapidamente aquela escola caótica em um ambiente de aprendizado eficiente e alegre. As crianças, que antes fugiam das lições sempre que podiam, agora chegavam cedo e relutavam em partir ao final do dia. O método de ensino de Cassiano era revolucionário para os padrões da época. Em vez de simplesmente forçar os alunos a memorizar textos e fórmulas, ele os envolvia em diálogos interativos, contava histórias que ilustravam os conceitos que estava tentando transmitir e sempre relacionava as lições acadêmicas com princípios morais e espirituais. Sua sala de aula tornava-se um microcosmo do reino dos céus, onde cada criança era valorizada independentemente de sua origem social ou capacidade intelectual, onde o erro era visto como uma oportunidade de aprendizado e onde o conhecimento era apresentado como um presente de Deus a ser compartilhado com generosidade. Depois de alguns meses ajudando Marcos, Cassiano recebeu um convite que mudaria definitivamente o curso de sua vida. Um grupo de famílias cristãs de Imola, sabendo de sua reputação como educador excepcional, pediu-lhe que retornasse à sua cidade natal para estabelecer uma escola que pudesse oferecer às crianças locais uma educação baseada em princípios cristãos. A proposta era tentadora,
não apenas porque lhe permitiria retornar para casa, mas também porque representava a oportunidade de realizar plenamente sua vocação como educador e evangelizador. Cassiano aceitou o convite com gratidão e humildade, vendo nele a confirmação de que Deus havia realmente direcionado seus passos após sua saída do serviço imperial. Retornou a Imola no início do outono de 299, encontrando uma cidade que havia mudado subtilmente durante sua ausência. As perseguições aos cristãos haviam se intensificado, criando uma atmosfera de medo e suspeita que pairava sobre a comunidade como uma nuvem escura. Muitas famílias cristãs mantinham sua fé em segredo, reunindo-se discretamente em casas particulares para celebrar a Eucaristia e compartilhar as Escrituras. Foi neste contexto delicado e perigoso que Cassiano estabeleceu sua escola. Inicialmente, funcionou na casa de uma família abastada que simpatizava com a causa cristã, mas logo se tornou necessário encontrar um local maior para acomodar o número crescente de alunos. A reputação de Cassiano como educador extraordinário espalhou-se rapidamente pela região, atraindo não apenas crianças cristãs, mas também filhos de famílias pagãs que reconheciam a qualidade superior do ensino oferecido. A escola que Cassiano criou era muito mais que uma simples instituição educacional. Era um farol de esperança em uma época de trevas, um lugar onde crianças de diferentes origens sociais e religiosas aprendiam não apenas a ler e escrever, mas também valores fundamentais de respeito, compaixão e integridade moral. As salas de aula, decoradas com símbolos cristãos discretos mas significativos, tornaram-se santuários onde o conhecimento secular e a sabedoria espiritual caminhavam lado a lado. O método pedagógico de Cassiano baseava-se na convicção de que cada criança era uma obra-prima única de Deus, dotada de talentos específicos que deveriam ser descobertos e desenvolvidos com paciência e amor. Ele nunca gritava com os alunos, nunca os humilhava por seus erros, e sempre encontrava maneiras criativas de motivar até mesmo os mais relutantes ao aprendizado. Sua sala de aula era constantemente preenchida por risos, discussões animadas e o som das vozes infantis recitando lições que haviam aprendido não por medo, mas por genuíno interesse e admiração pelo professor. Durante os primeiros 2 anos de funcionamento da escola, Cassiano viveu alguns dos momentos mais felizes de sua vida. Todos os dias, trazia novas descobertas, novos progressos de seus alunos, novas oportunidades de plantar sementes de sabedoria e fé em corações jovens e receptivos. Ele desenvolvia relações profundas e afetuosas com cada uma de suas crianças, conhecendo suas personalidades individuais, suas dificuldades particulares, seus sonhos e medos. Para muitos deles, ele tornou-se uma figura paterna, especialmente para aqueles que vinham de lares disfuncionais ou que haviam perdido seus pais nas perseguições religiosas. Mas a felicidade raramente dura muito tempo em tempos de perseguição, e as nuvens escuras que se acumulavam no horizonte político do Império logo começaram a projetar suas sombras sobre a pequena escola de Imola. No início de 302, chegaram notícias alarmantes de que o imperador Diocleciano havia promulgado novos decretos ainda mais severos contra os cristãos, determinando não apenas que renunciassem à sua fé, mas também que entregassem às autoridades imperiais todos os livros, manuscritos e objetos sagrados relacionados ao cristianismo. A pressão sobre a comunidade cristã de Imola intensificou-se dramaticamente. Soldados romanos começaram a realizar buscas regulares nas casas suspeitas de abrigar cristãos, confiscando qualquer material que pudesse ser considerado religioso e prendendo qualquer pessoa que se recusasse a oferecer sacrifícios aos deuses oficiais do Império. Várias famílias que enviavam seus filhos à escola de Cassiano foram forçadas a fugir da cidade durante a calada da noite, deixando para trás tudo o que possuíam para salvar suas vidas e sua fé. Foi neste clima de terror crescente que Cassiano enfrentou o primeiro grande desafio à sua escola. Um grupo de autoridades locais, pressionadas pelos decretos imperiais e temerosas de serem acusadas de negligência no cumprimento das ordens de perseguição,
Visitou a escola com a intenção de investigar as acusações de que atividades cristãs estavam sendo realizadas nas dependências educacionais. Cassiano recebeu os inspetores com a cortesia e dignidade que sempre caracterizaram seu relacionamento com as autoridades, mas também com a firmeza inabalável daqueles que conhecem seus princípios e não estão dispostos a comprometê-los. Quando questionado sobre o conteúdo de suas aulas e sobre sua própria posição religiosa, ele respondeu com honestidade cristalina: ensino às crianças as letras, os números, a história e a filosofia. Ensino-lhes também a distinguir o bem do mal, a verdade da mentira, a justiça da opressão. Se isto é crime, então sou culpado. A resposta de Cassiano foi habilmente ambígua, tecnicamente não constituindo uma confissão explícita de atividades cristãs, mas também não negando sua fé ou comprometendo sua integridade. Os inspetores, não encontrando evidências concretas de violação das leis imperiais, retiraram-se com advertências vagas sobre a necessidade de vigilância constante e conformidade absoluta com os decretos oficiais. Mas Cassiano sabia que havia ganhado apenas uma batalha temporária em uma guerra que se intensificava dia após dia. As pressões sobre sua escola continuaram a aumentar, alimentadas não apenas pelas políticas imperiais, mas também pela inveja e ressentimento de alguns cidadãos locais que viam com desconfiança o sucesso e a popularidade crescente do jovem educador. Rumores maliciosos começaram a circular, sugerindo que a escola era, na verdade, um centro de subversão religiosa, onde crianças inocentes eram doutrinadas contra o império e seus valores tradicionais. A situação tornou-se ainda mais complexa quando algumas famílias pagãs, pressionadas pela atmosfera de suspeita e medo, começaram a retirar seus filhos da escola, temendo que a associação com Cassiano pudesse prejudicá-las politicamente. Outras famílias, no entanto, incluindo algumas abertamente hostis ao cristianismo, continuaram enviando seus filhos porque reconheciam a qualidade excepcional da educação oferecida e não conseguiam encontrar alternativas comparáveis na região. Este grupo de famílias não cristãs que mantinham seus filhos na escola de Cassiano criou uma situação particularmente delicada e potencialmente perigosa. Suas crianças, expostas diariamente aos valores cristãos e à personalidade cativante de Cassiano, começaram a questionar as crenças e práticas religiosas de suas próprias famílias. Alguns chegaram ao ponto de expressar interesse em converter-se ao cristianismo, criando conflitos domésticos que logo se tornaram conhecidos em toda a cidade. Foi neste contexto explosivo que ocorreu o evento que selaria o destino trágico de Cassiano. Durante uma reunião de pais na escola, convocada para discutir questões curriculares menores, um grupo de pais pagãos confrontou abertamente o educador, acusando-o de usar sua influência sobre as crianças para promover a conversão religiosa e minar a autoridade parental. A discussão, que começou com um tom relativamente civilizado, rapidamente escalou para uma confrontação hostil, com vozes sendo erguidas e acusações cada vez mais graves sendo feitas de ambos os lados. Cassiano, mantendo a calma característica, mesmo sob pressão extrema, tentou explicar que sua metodologia educacional baseava-se no desenvolvimento do pensamento crítico e da consciência moral, e que qualquer mudança nas perspectivas religiosas dos alunos era consequência natural de sua exposição a diferentes ideias e valores, não resultado de doutrinação deliberada. Suas palavras, no entanto, foram interpretadas pelos pais hostis como uma confirmação de suas suspeitas, uma admissão velada de que ele estava efetivamente minando suas crenças tradicionais. A tensão atingiu o ponto de ruptura quando um dos pais mais exaltados, um comerciante influente chamado Gaius Maximus, levantou-se abruptamente e declarou com voz trêmula de raiva: "Você transformou nossos filhos contra nós, cristão. Eles voltam para casa questionando os deuses de seus antepassados, recusando-se a participar de nossos rituais sagrados, falando de um Deus único como se fossem pequenos fanáticos. Isto não ficará impune." As palavras de Gaius ecoaram pela sala como uma sentença de morte, criando um silêncio pesado,
que parecia sugar todo o ar do ambiente. Cassiano sentiu um calafrio percorrer sua espinha, não tanto pelo medo pessoal, mas pela intuição sombria de que as forças que há muito se movimentavam contra ele finalmente haviam encontrado a justificativa de que precisavam para agir. Seus olhos percorreram os rostos dos pais presentes, lendo neles uma mistura complexa de emoções. Alguns mostravam apoio silencioso, outros demonstravam constrangimento pela cena que presenciavam, mas um número preocupante exibia expressões de hostilidade que pareciam endossar as palavras ameaçadoras do comerciante. Nos dias que se seguiram a este confronto, a atmosfera em torno da escola de Cassiano tornou-se pesada e opressiva, como o ar antes de uma tempestade devastadora. Rumores sinistros espalharam-se pela cidade com a velocidade de um incêndio, cada repetição acrescentando novos detalhes exagerados e acusações mais graves. Dizia-se que Cassiano realizava rituais cristãos secretos com as crianças, que ensinava-lhes a desprezar seus pais e as tradições romanas, que estava formando uma geração de rebeldes que eventualmente se voltaria contra o próprio império. Embora Cassiano tentasse manter a rotina normal da escola, era impossível ignorar os sinais crescentes de hostilidade ao seu redor. Algumas crianças chegavam às aulas relatando conversas tensas em casa, onde seus pais expressavam desconfiança e preocupação com os ensinamentos que recebiam. Outras pareciam confusas e amedrontadas pela divisão que suas mudanças de perspectiva estavam causando em suas famílias. O próprio Cassiano sentia o peso da responsabilidade por estas consequências não intencionais de seu trabalho, questionando-se se havia cruzado alguma linha invisível entre educação e evangelização. As noites tornaram-se longas vigílias de oração e reflexão, onde Cassiano lutava com dúvidas que nunca antes havia experimentado. Ajoelhado em seu quarto simples, iluminado apenas pela luz vacilante de uma vela, ele suplicava a Deus por orientação, por sabedoria, para navegar através das águas perigosas que cercavam sua missão educacional. O silêncio que recebia em resposta não era vazio, mas carregado de uma presença misteriosa que gradualmente foi fortalecendo sua resolução e preparando-o para os desafios que estavam por vir. A crise final começou a se delinear quando as autoridades imperiais locais, pressionadas pelos cidadãos influentes que haviam se voltado contra Cassiano e temerosas de serem acusadas de negligência no cumprimento dos decretos de perseguição, decidiram tomar medidas definitivas contra o educador cristão. Um mandado foi emitido para sua prisão sob a acusação de subversão religiosa e corrupção de menores, crimes que poderiam ser punidos com as mais severas penalidades previstas pela lei romana. Cassiano soube da ordem de prisão através de um amigo cristão, que tinha contatos dentro da administração local, dando-lhe algumas horas preciosas para decidir seu próprio curso de ação. Seus primeiros instintos foram buscar refúgio na fuga, seguindo o exemplo de tantos outros cristãos que haviam abandonado suas casas e comunidades para preservar suas vidas. Amigos leais ofereceram-se para ajudá-lo a deixar secretamente a cidade, garantindo-lhe passagem segura para regiões onde a perseguição era menos intensa. Mas quanto mais Cassiano ponderava sobre a possibilidade de fuga, mais uma voz interior sussurrava-lhe que este não era o caminho que Deus havia traçado para ele. Seus pensamentos voltavam-se constantemente para suas crianças, para os alunos que havia aprendido a amar como filhos, que dependiam dele não apenas para sua educação acadêmica, mas também como modelo de integridade e coragem moral. Como poderia abandoná-los no momento em que mais precisavam de um exemplo de firmeza na fé? Como poderia ensinar-lhes sobre coragem e convicção através da palavra, se suas ações demonstrassem covardia e abandono? A decisão de permanecer e enfrentar as consequências de sua posição não foi tomada impulsivamente, mas após horas de oração intensa e reflexão profunda sobre os custos e benefícios de cada alternativa possível. Cassiano compreendeu, com uma clareza que era ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora, que sua vida havia chegado a um ponto de convergência onde todas as experiências anteriores, sua formação na fé, seu tempo como escrivão imperial
Sua descoberta da vocação educacional prepararam-no para este momento supremo de testemunho. Na manhã em que os soldados chegaram para prendê-lo, Cassiano estava em sua sala de aula, conduzindo uma lição sobre geometria para um grupo de cerca de 15 alunos de idades variadas. A ironia da situação não passou despercebida. Ele estava explicando os princípios da harmonia e proporção matemática quando sua própria vida foi abruptamente desproporcional pela irrupção da violência e do ódio. O som das botas militares ecoando pelos corredores da escola criou um contraste sinistro com as vozes suaves das crianças recitando suas tabelas de multiplicação. Quando os soldados entraram na sala de aula, suas armaduras clangorosas e expressões severas criando uma atmosfera de terror, que fez algumas crianças começarem a chorar, Cassiano levantou-se calmamente de sua cadeira e dirigiu-se aos oficiais com a dignidade serena que sempre caracterizou seus relacionamentos, mesmo em circunstâncias adversas. "Estou pronto", disse simplesmente, suas palavras carregadas de uma aceitação que era ao mesmo tempo corajosa e resignada. Mas os soldados tinham ordens que iam além da simples prisão. As autoridades, influenciadas pelos cidadãos hostis que haviam orquestrado a perseguição a Cassiano, decidiram fazer de seu caso um exemplo público que dissuadiria outros cristãos de atividades similares. O educador deveria ser executado publicamente e sua morte deveria ser particularmente humilhante e simbólica, demonstrando as consequências de desafiar a ordem estabelecida. A forma específica de execução escolhida para Cassiano refletia a natureza de seu suposto crime: corrupção através da educação. As autoridades determinaram que ele seria morto por seus próprios alunos, usando os instrumentos de escrita que haviam sido as ferramentas de sua profissão. Os stili, os estiletes de metal usados para escrever em tabletes de cera, se tornariam as armas de sua destruição, transformando os símbolos do conhecimento e da civilização em instrumentos de barbaridade e vingança. A lógica perversa por trás desta decisão era múltipla. Primeiro, demonstraria que até mesmo as crianças rejeitavam seus ensinamentos quando compreendiam sua verdadeira natureza subversiva. Segundo, humilharia Cassiano ao fazer com que aqueles que ele mais amava se tornassem os agentes de sua morte. Terceiro, enviaria uma mensagem aterrorizante a qualquer outro educador que pudesse considerar seguir um caminho similar. O que as autoridades não anteciparam foi a reação das próprias crianças quando foram informadas sobre o papel que deveriam desempenhar na execução de seu professor amado. A maioria reagiu com horror e recusa absoluta, declarando que prefeririam morrer a causar qualquer dano a Cassiano. Algumas choraram inconsolavelmente, outras fugiram em pânico, e um grupo corajoso de alunos mais velhos tentou organizar uma resistência desesperada para proteger seu mestre. Mas a pressão exercida sobre as famílias foi implacável e sistemática. Os pais que se opunham a Cassiano, alimentados por anos de ressentimento acumulado e manipulados pelos agentes imperiais, começaram uma campanha psicológica cruel contra seus próprios filhos. Ameaças de abandono, promessas de punições severas e a constante repetição de que Cassiano era um traidor perigoso que havia corrompido suas mentes jovens, gradualmente começaram a produzir o efeito desejado em algumas das crianças mais vulneráveis. O processo de coerção foi particularmente eficaz com os alunos mais novos, cujas mentes ainda não haviam desenvolvido completamente a capacidade de resistir à manipulação adulta. Crianças de 7 e 8 anos, submetidas à pressão psicológica constante em casa e ameaçadas com consequências terríveis se não cooperassem, começaram a ceder lentamente às demandas de seus pais. O medo infantil, amplificado pela confusão sobre os eventos que se desenrolavam ao seu redor, transformou-se em uma ferramenta de tortura psicológica mais eficaz que qualquer instrumento físico. Gaius Maximus, o comerciante que havia liderado o confronto inicial contra Cassiano, emergiu como o principal arquiteto desta campanha de coerção. Usando sua influência econômica e social, ele coordenou os esforços dos pais hostis,
fornecendo-lhes estratégias para quebrar a resistência de suas crianças e garantir sua participação no ato final de vingança. Suas próprias palavras, registradas por testemunhas da época, revelam a profundidade de sua amargura. Eles verão que seu querido professor não passa de um homem comum, que sangra e grita como qualquer outro quando ferido. Isto quebrará para sempre o feitiço que ele lançou sobre suas mentes inocentes. A transformação gradual de algumas crianças de defensores leais a participantes relutantes do martírio de Cassiano foi um dos aspectos mais dolorosos de toda a tragédia. O processo não foi instantâneo, mas se desenvolveu ao longo de várias semanas de pressão constante, durante as quais se podia observar a luz da inocência sendo lentamente extinguida nos olhos de crianças que haviam sido forçadas a crescer prematuramente em um mundo de ódio e vingança. Durante este período de preparação para sua execução, Cassiano foi mantido em uma cela pequena e úmida, no subsolo do edifício administrativo local. As condições eram deliberadamente desumanas. A comida era escassa e de má qualidade, a água era racionada, e a ausência de luz natural criava uma desorientação temporal que era parte da estratégia de quebrar sua resistência psicológica. O cheiro de mofo e decomposição permeava o ar, misturado com o odor acre de seus próprios dejetos que se acumulavam em um canto da cela. Mas mesmo nestas condições degradantes, Cassiano manteve uma serenidade espiritual que surpreendia e irritava seus captores. Suas orações constantes, murmuradas em voz baixa, mas audível através das paredes finas, criavam uma atmosfera de paz que parecia contradizer a realidade física de seu confinamento. Os guardas relataram posteriormente que ele passava horas ajoelhado no chão frio e úmido, seus lábios movendo-se silenciosamente em diálogo com uma presença invisível que parecia fortalecê-lo contra todas as adversidades. Durante as poucas ocasiões em que foi permitido aos visitantes vê-lo, aqueles que conheciam Cassiano ficaram chocados com sua transformação física, mas ainda mais impressionados com sua transformação espiritual. Seu corpo, enfraquecido pela má alimentação e pelas condições insalubres, parecia ter encolhido, sua pele tornara-se pálida e suas mãos tremiam ligeiramente, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que não existia antes, como se o sofrimento físico tivesse purificado e concentrado sua essência espiritual. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Observou um amigo cristão que conseguiu visitá-lo poucos dias antes da execução. Esta frase, que se tornaria um dos epitáfios não oficiais de Cassiano, capturava perfeitamente o paradoxo de sua condição. Quanto mais seu corpo se deteriorava, mais radiante se tornava sua presença espiritual. Foi durante uma destas visitas que Cassiano recebeu a notícia mais devastadora de todas. Algumas de suas crianças mais queridas, incluindo 2 irmãos gêmeos de 9 anos, que ele havia ensinado desde que eram pequenos, haviam finalmente cedido à pressão familiar e concordado em participar de sua execução. A dor que esta revelação causou foi mais aguda que qualquer tortura física que ele havia suportado, manifestando-se em um gemido involuntário que ecoou pelas paredes da cela como um lamento de alma partida. Mas mesmo diante desta traição suprema, Cassiano encontrou dentro de si reservas de compaixão que pareciam inexplicáveis por padrões humanos normais. Em vez de amargura ou ressentimento, ele sentiu uma tristeza profunda pela inocência perdida daquelas crianças, pela violência psicológica que haviam sofrido para chegar a tal ponto. Suas orações, que os guardas continuavam a ouvir durante as longas noites, incluíam súplicas fervorosas pelo perdão e pela cura espiritual daqueles que se tornariam seus executores. A data da execução foi fixada para coincidir com um festival religioso romano, maximizando assim o número de espectadores e o impacto simbólico do evento. As autoridades queriam que a morte de Cassiano servisse como um espetáculo público que reforçasse a autoridade imperial e desencorajasse qualquer simpatia pela causa cristã. Cartazes foram afixados por toda a cidade, anunciando a execução e descrevendo Cassiano como um traidor e corruptor de menores que finalmente receberia
a punição que merecia. Na manhã da execução, Cassiano foi retirado de sua cela e conduzido através das ruas de Imola em uma procissão que foi cuidadosamente orquestrada para maximizar sua humilhação. Acorrentado e vestindo apenas uma túnica simples e esfarrapada, ele foi forçado a caminhar lentamente através da multidão que se havia reunido para presenciar seu fim. Alguns espectadores gritavam insultos e ameaças, outros atiravam pedras e detritos, mas um número significativo observava em silêncio, suas expressões revelando uma mistura complexa de curiosidade, compaixão e horror pelo espetáculo que estava se desenrolando. O local escolhido para a execução foi o pátio da própria escola de Cassiano, uma ironia cruel que não passou despercebida por ninguém. As salas onde ele havia passado os anos mais felizes de sua vida, onde havia plantado sementes de conhecimento e fé em centenas de corações jovens, tornar-se-iam o cenário de sua morte violenta. Os objetos familiares, as cadeiras onde seus alunos se sentavam, os tabletes de cera onde praticavam suas lições, as paredes decoradas com seus desenhos e exercícios, criavam um contraste doloroso com a atmosfera de ódio e vingança que agora permeava o ambiente. As crianças que haviam sido coagidas a participar da execução foram trazidas ao pátio da escola em um estado de terror e confusão que comovia até mesmo alguns dos espectadores mais hostis. Seus rostos pálidos e olhos vermelhos de tanto chorar revelavam o trauma psicológico que haviam sofrido durante as semanas de preparação. Muitas tremiam visivelmente, algumas vomitavam devido ao nervosismo extremo, e várias tentaram fugir no último momento, sendo brutalmente capturadas e forçadas a retornar ao seu lugar na macabra cerimônia. Quando Cassiano foi trazido ao pátio e viu suas crianças dispostas em um semicírculo ao seu redor, cada uma segurando um stylus com mãos trêmulas, a expressão em seu rosto passou por uma transformação extraordinária. A dor inicial aguda e devastadora foi gradualmente substituída por uma compaixão tão profunda e genuína que parecia irradiar dele como uma luz física. Seus olhos encontraram os de cada criança individualmente, transmitindo através desse olhar uma mensagem silenciosa de perdão, compreensão e amor incondicional. "Meus queridos filhos", disse ele com voz suave, mas audível por toda a multidão reunida, "não tenham medo. Vocês não são responsáveis pelo que está acontecendo. Eu os perdoo antecipadamente por qualquer dor que possam me causar. E oro para que Deus também os perdoe e cure as feridas que esta experiência deixará em suas almas inocentes." Estas palavras, pronunciadas com uma serenidade que contrastava dramaticamente com o horror da situação, tiveram um efeito profundo tanto nas crianças quanto nos espectadores adultos. Várias das crianças começaram a chorar mais intensamente, algumas gritaram declarações de amor e lealdade a seu professor, e pelo menos 3 tentaram jogar seus style longe e recusar-se definitivamente a participar do ato, sendo brutalmente contidas pelos soldados presentes. O comandante militar responsável pela execução, um homem endurecido por anos de campanhas brutais em territórios conquistados, ficou visivelmente perturbado pela dignidade e compaixão demonstradas por Cassiano. Segundo relatos posteriores, ele sussurrou para um de seus subordinados: "Este homem enfrenta a morte como um príncipe, não como um criminoso. Há algo nele que me faz questionar se estamos fazendo a coisa certa." Mas as ordens eram claras, e a pressão política para completar a execução era imensa. O sinal foi dado, e as crianças foram forçadas a se aproximar de Cassiano, que havia sido amarrado a uma estaca no centro do pátio. O que se seguiu foi uma das cenas mais perturbadoras na história dos martírios cristãos. Crianças inocentes, movidas não por ódio próprio, mas pela coerção adulta, começaram a ferir com seus estilos o homem que havia dedicado sua vida a educá-las e amá-las. Os primeiros golpes foram hesitantes e superficiais, reflexo da relutância óbvia das crianças em causar dano real ao seu professor amado. Mas a pressão dos adultos presentes, combinada com as ameaças de punição severa, caso não obedecessem completamente, gradualmente forçou-as a golpear com mais força e frequência. O som dos instrumentos de metal penetrando a carne
misturava-se aos soluços das crianças e aos gritos de encorajamento cruel dos pais hostis, criando uma cacofonia infernal que ecoava pelas ruas circundantes. Durante todo este calvário, Cassiano manteve uma compostura que beirava o sobrenatural. Mesmo quando a dor se tornava insuportável, mesmo quando o sangue começava a escorrer abundantemente de dezenas de feridas pequenas mas profundas, ele continuava murmurando orações e palavras de encorajamento para as crianças que eram forçadas a torturá-lo. "Não tenham medo, meus filhos", repetia quando sua voz ainda funcionava. "Deus compreende. Vocês são inocentes desta violência." A agonia prolongou-se por horas, pois os Stille, embora dolorosos, não eram projetados para causar morte rápida. Cada perfuração criava uma pequena ferida que sangrava continuamente, e a combinação de dezenas dessas feridas gradualmente enfraquecia Cassiano através da perda de sangue. Sua pele, inicialmente pálida devido aos meses de prisão, tornou-se gradualmente mais branca, enquanto sua força vital lentamente se esvaía. Mas foi durante estas horas finais de sofrimento que Cassiano demonstrou mais claramente a profundidade de sua transformação espiritual. Testemunhas relataram que, mesmo nos momentos de dor mais intensa, seu rosto frequentemente se iluminava com expressões de paz e até mesmo alegria, como se ele estivesse vendo visões ou recebendo consolação de uma fonte invisível. Suas orações, inicialmente audíveis, gradualmente se tornaram sussurros, mas seus lábios continuaram se movendo em diálogo constante com Deus até os momentos finais. Uma das crianças forçadas a participar da execução, um menino de 10 anos chamado Marcos, que havia sido um dos alunos mais queridos de Cassiano, quebrou psicologicamente durante o processo, gritando: eu não posso machucá-lo." Ele jogou seu stylus longe e correu para abraçar seu professor moribundo, sendo brutalmente arrancado pelos soldados e espancado diante de toda a multidão. Este momento de compaixão infantil genuína, contrastando com a crueldade adulta orquestrada, criou uma imagem que ficaria gravada na memória de todos os presentes. Enquanto o sol se movia lentamente através do céu, marcando a passagem inexorável do tempo durante esta tortura prolongada, a condição física de Cassiano deteriorava-se progressivamente. Suas pernas, inicialmente capazes de suportar parcialmente seu peso, começaram a falhar, forçando-o a depender completamente das cordas que o amarravam à estaca. Sua respiração tornou-se laboriosa e irregular, interrompida por ocasionais espasmos de dor, quando uma perfuração particularmente profunda atingia um nervo sensível. Mas foi precisamente quando seu corpo começou a falhar que sua presença espiritual pareceu se intensificar mais dramaticamente. Testemunhas cristãs que estavam presentes discretamente na multidão relataram posteriormente que uma luz quase visível parecia emanar de Cassiano durante seus momentos finais, e que uma fragrância inexplicável, descrita como semelhante a rosas ou incenso, começou a permear o ar ao redor da estaca onde ele estava amarrado. Alguns espectadores, inicialmente hostis ou indiferentes, começaram a mostrar sinais de perturbação crescente conforme testemunhavam a dignidade extraordinária com que Cassiano enfrentava seu sofrimento. Sussurros começaram a circular na multidão. Este homem não age como um criminoso. Há algo divino nele. Talvez tenhamos cometido um erro terrível. Mesmo alguns dos pais que haviam orquestrado a perseguição começaram a mostrar sinais de dúvida e remorso, conforme observavam o resultado de suas ações. As crianças, forçadas a continuar o ato horrendo, mesmo enquanto seu professor se enfraquecia visivelmente, estavam em um estado de trauma psicológico que seria evidente pelo resto de suas vidas. Muitas choravam incontrolavelmente, enquanto continuavam a ferir Cassiano. Outras haviam entrado em um estado de dissociação que as fazia agir como autômatos, seguindo as ordens adultas sem consciência plena de suas ações. O som de seus soluços misturado aos gemidos involuntários de dor de Cassiano criou uma trilha sonora de sofrimento que assombrou os pesadelos de muitas testemunhas por décadas. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons alaranjados e vermelhos,
que pareciam ecoar as cores do sangue que manchava o pátio da escola, ficou claro que Cassiano estava próximo do fim. Sua voz, que durante horas havia oferecido palavras de perdão e encorajamento, finalmente se reduziu a um sussurro quase inaudível. Suas orações, no entanto, continuaram, seus lábios movendo-se em um ritmo constante que sugeria um diálogo interior ininterrupto com o divino. Foi então que ocorreu o momento que seria lembrado e discutido por gerações subsequentes. Cassiano, reunindo suas últimas reservas de força, ergueu ligeiramente a cabeça e fixou seu olhar nas crianças que ainda eram forçadas a continuar sua tortura. Sua voz, milagrosamente clara apesar de sua condição extrema, pronunciou suas últimas palavras audíveis. Perdoem, eles que não sabem o que me fazem, que Deus os abençoe, meus queridos filhos. Estas palavras, ecoando as próprias palavras de Cristo na cruz, tiveram um impacto devastador em todos os presentes. Várias das crianças colapsaram completamente, incapazes de continuar. Muitos adultos na multidão começaram a chorar abertamente. Alguns gritaram protestos contra a continuação da execução, e mesmo os soldados responsáveis pela manutenção da ordem pareceram hesitar em suas funções. Mas o momentum da violência coletiva é difícil de parar uma vez iniciado, e as vozes de protesto foram sufocadas pelos gritos de encorajamento dos organizadores da execução, que temiam que qualquer demonstração de compaixão pudesse comprometer todo o propósito simbólico do evento. As crianças foram forçadas a continuar, mesmo aquelas que já haviam entrado em colapso, sendo fisicamente manipuladas para continuar o ato. Nos momentos finais, conforme a vida lentamente se esvaía do corpo de Cassiano, testemunhas relataram fenômenos que desafiavam explicação natural. A fragrância misteriosa que havia começado a emanar de seu corpo intensificou-se dramaticamente, tornando-se tão forte que mascarou completamente os odores desagradáveis de suor, sangue e excreções que normalmente permeiam locais de execução. Uma brisa suave começou a soprar, movendo suavemente os cabelos e as roupas dos presentes, apesar de ser uma noite completamente calma. Mais notável ainda foi a expressão que tomou conta do rosto de Cassiano em seus momentos finais. A dor e o sofrimento que haviam marcado suas feições durante horas de tortura foram gradualmente substituídos por uma serenidade tão profunda que parecia transformar completamente sua aparência física. Seus olhos, que haviam se tornado vidrados pela perda de sangue, subitamente brilharam com uma intensidade que fez várias pessoas na multidão darem um passo atrás involuntariamente. Então, exatamente quando o último raio do sol desaparecia no horizonte, Cassiano expirou com um suspiro suave, que parecia carregar consigo toda a dor do mundo. Seu corpo relaxou completamente contra as cordas que o sustentavam, e uma expressão de paz absoluta estabeleceu-se em suas feições. O silêncio que se seguiu foi total e profundo, quebrado apenas pelos soluços das crianças traumatizadas e pelo som distante do vento soprando através das ruas desertas de Imola. As consequências imediatas da execução de Cassiano foram complexas e muitas vezes contraditórias. Por um lado, as autoridades imperiais consideraram o evento um sucesso em termos de seus objetivos políticos. Um cristão proeminente havia sido eliminado de maneira publicamente humilhante, e uma mensagem clara havia sido enviada a qualquer outro que pudesse considerar desafiar a ordem estabelecida. Por outro lado, a maneira extraordinária como Cassiano enfrentou sua morte, combinada com os fenômenos inexplicáveis que a acompanharam, criou uma onda de questionamento e reflexão que se espalhou muito além das fronteiras de Imola. Muitas das crianças forçadas a participar da execução nunca se recuperaram completamente do trauma psicológico da experiência. Várias desenvolveram problemas mentais severos que persistiram pela vida adulta, incluindo pesadelos recorrentes, episódios de dissociação e uma incapacidade persistente de formar relacionamentos normais. Algumas, ironicamente, tornaram-se cristãs devotas na idade adulta, vendo sua conversão como uma forma de honrar a memória do professor
que haviam sido forçadas a matar. Outras rejeitaram completamente qualquer forma de religião organizada, considerando tanto o cristianismo quanto o paganismo romano como sistemas de crenças que levavam inevitavelmente à violência e ao sofrimento. Os pais que haviam orquestrado a perseguição de Cassiano enfrentaram consequências variadas. Gaius Maximus, o comerciante que havia liderado a campanha contra o educador, experienciou uma transformação psicológica dramática nos meses seguintes à execução. Assombrado por pesadelos constantes, onde via o rosto sereno de Cassiano olhando-o com compaixão, ele gradualmente perdeu sua prosperidade comercial, desenvolveu problemas de saúde misteriosos e eventualmente deixou Imola para viver como eremita nas montanhas circundantes, onde passou o resto de seus dias em penitência e oração. Outros participantes na conspiração contra Cassiano tiveram destinos similares. Alguns desenvolveram doenças inexplicáveis, outros sofreram reverses econômicos dramáticos, e vários reportaram visões perturbadoras onde Cassiano aparecia não como uma figura vingativa, mas como uma presença compassiva, oferecendo perdão que eles se sentiam incapazes de aceitar. Estes relatos, embora possam ser atribuídos à culpa psicológica, foram tão consistentes e bem documentados que contribuíram significativamente para o crescimento da lenda em torno do martírio de Cassiano. A comunidade cristã de Imola, inicialmente devastada pela perda de seu educador mais querido, gradualmente começou a ver a morte de Cassiano, não como uma derrota, mas como uma vitória espiritual de proporções extraordinárias. Sua execução, longe de desencorajar outros cristãos, tornou-se um catalisador para conversões e um símbolo poderoso da capacidade da fé de triunfar sobre a perseguição mais cruel. A escola onde ele havia ensinado tornou-se um local de peregrinação informal, onde cristãos vinham orar e refletir sobre o exemplo de coragem e perdão que ele havia demonstrado. Nos anos que se seguiram à morte de Cassiano, histórias de milagres começaram a circular. Pessoas que oravam em sua tumba relatavam curas físicas inexplicáveis, resoluções de conflitos familiares aparentemente impossíveis e uma sensação de paz interior que persistia muito além de suas visitas ao local. Embora a igreja primitiva fosse cautelosa em relação a reivindicações de milagres, a consistência e credibilidade destas narrativas eventualmente levaram ao reconhecimento oficial de Cassiano como mártir e santo. A transformação de Cassiano de educador perseguido a santo venerado ilustra um dos paradoxos mais profundos da experiência humana. Como o sofrimento extremo pode, em circunstâncias apropriadas, tornar-se o catalisador para uma transformação espiritual que transcende completamente as limitações da existência mortal. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. Sua morte física marcou o nascimento de uma presença espiritual que continuaria a influenciar vidas por séculos. O legado educacional de Cassiano também persistiu de maneiras inesperadas. Muitos de seus ex-alunos, traumatizados pela experiência de sua execução, mas também profundamente marcados por seus ensinamentos, tornaram-se educadores excepcionais em suas próprias vidas adultas. Eles carregaram consigo não apenas o conhecimento acadêmico que ele havia transmitido, mas também sua filosofia de educação baseada na compaixão, paciência e respeito pela dignidade individual de cada criança. Assim, através de uma geração de educadores formados por sua influência, os métodos pedagógicos de Cassiano continuaram a impactar a educação muito além de sua própria vida. A Igreja Católica, eventualmente, estabeleceu o dia 13 de agosto como a festa de São Cassiano, e ele tornou-se o santo padroeiro dos professores e educadores. Sua vida e morte são lembradas não apenas como um exemplo de martírio cristão, mas também como um testemunho do poder transformador da educação baseada no amor e na compaixão. Escolas em todo o mundo cristão foram dedicadas em sua honra, e sua história continua a inspirar educadores que enfrentam desafios em suas próprias épocas e circunstâncias. A ironia final da história de Cassiano reside no fato de que sua morte, destinada pelas autoridades imperiais a desencorajar a disseminação do cristianismo através da educação, na verdade,
teve o efeito oposto. Sua execução tornou-se um dos catalisadores mais poderosos para a conversão cristã na região. E sua metodologia educacional, preservada e transmitida por seus ex-alunos, influenciou o desenvolvimento da pedagogia cristã por séculos. Os instrumentos de sua tortura, os stili que perfuraram sua carne, tornaram-se símbolos não de derrota, mas de vitória espiritual. Hoje, mais de 17 séculos após sua morte, São Cassiano continua a ser invocado por educadores que enfrentam desafios em suas próprias missões pedagógicas. Sua história ressoa particularmente com aqueles que trabalham em ambientes hostis à educação, baseada em valores morais e espirituais, lembrando-os de que o impacto verdadeiro de um educador não pode ser medido apenas pelo sucesso material ou reconhecimento social, mas pela transformação duradoura que ele ou ela produz nas vidas dos estudantes. A transformação de um jovem escrivão imperial em um mártir venerado ilustra também o poder das escolhas morais fundamentais para definir o curso de uma vida. Cassiano poderia ter permanecido em seu cargo seguro e prestigioso, registrando decretos imperiais e construindo uma carreira administrativa bem-sucedida. Em vez disso, escolheu seguir sua consciência, mesmo sabendo que isso poderia custar-lhe tudo. Esta escolha, feita em um momento de convicção moral, reverberou através dos séculos e continua a inspirar outros a tomarem posições corajosas quando enfrentam dilemas éticos similares. A história de São Cassiano também oferece uma reflexão profunda sobre a natureza da verdadeira educação. Seu exemplo sugere que o papel de um educador transcende a simples transmissão de informação ou habilidades técnicas, estendendo-se à formação do caráter moral e ao desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente sobre questões de valor e significado. Sua morte demonstra que algumas verdades são tão fundamentais que vale a pena sofrer e até mesmo morrer por elas, e que a integridade pessoal de um educador é inseparável da eficácia de sua missão pedagógica. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Esta frase, que captura a essência do testemunho de Cassiano, continua a ecoar através dos séculos como um lembrete de que a verdadeira força não reside na capacidade de dominar outros através da violência ou manipulação, mas na capacidade de manter-se fiel aos próprios princípios, mesmo diante das adversidades mais extremas. Sua vida e morte oferecem um exemplo duradouro de como uma pessoa comum, guiada por convicções profundas e animada pelo amor genuíno pelos outros, pode transcender as limitações de sua própria época e tornar-se uma fonte permanente de inspiração para gerações futuras. A tragédia pessoal de Cassiano, a traição daqueles que ele mais amava, transformou-se, através de sua resposta de perdão e compaixão, em uma vitória espiritual que redefiniu o significado do próprio conceito de sucesso. Sua escola física foi destruída, seus métodos pedagógicos foram temporariamente suprimidos e sua vida foi brutalmente encerrada. Mas o espírito que animava seu trabalho, a visão de educação que ele encarnava e o exemplo de integridade moral que ele demonstrou provaram ser indestrutíveis, continuando a influenciar educadores e inspirar estudantes muito além das fronteiras geográficas e temporais de sua própria existência. Assim, a história de São Cassiano permanece como um testemunho permanente de que as forças mais poderosas na experiência humana não são aquelas que podem ser medidas em termos de riqueza, poder político ou sucesso material, mas aquelas que residem na capacidade humana para o amor altruísta, a coragem moral e a fidelidade inabalável aos valores mais elevados. Seu legado continua vivo não apenas na veneração oficial da Igreja, mas na memória viva de todos aqueles que escolhem ver na educação uma vocação sagrada e no amor pelos estudantes uma forma de servir ao próprio Deus.